Olá, eu sou a Michele Novo, trabalho aqui na Gouveia de Souza, sou colaboradora da Gouveia de Souza e sou a head do produto Crest. É uma pesquisa feita com os consumidores que avalia tudo que esse consumidor consumiu de alimento ou bebida que foi preparado fora de casa, independente de qual estabelecimento e de que lugar ele consumiu, né? Pode ser tanto um estabelecimento comercial quanto um refeitório, por exemplo, de uma empresa. Essa pesquisa chegou no Brasil em 2015, ela é uma parceria com a empresa proprietária NPD, né, e a Gouveia de Souza fez essa parceria com essa empresa, e atualmente essa pesquisa é conduzida em 13 países do mundo, o que proporciona para a gente uma possibilidade de comparar os resultados, comparar a performance do mercado brasileiro e aprender com o que está acontecendo lá fora, né, sobre o food service. E quando a gente fala food service e compras de uma maneira geral, especialmente no food service, a gente tem que considerar, né, uma predisposição que o consumidor tem para ir em algum estabelecimento e o fato realmente de quanto que ele foi naquele estabelecimento. E essa pesquisa ela avalia realmente a atitude do consumidor, né? Porque ele vai perguntar e ele vai, a pesquisa ela vai girar em torno de tudo que o consumidor consumiu no dia anterior. E quando a gente fala, né, o que a gente vai pesquisar, se aprofundar nesse tudo, da refeição do consumidor, a gente está falando de entender quem é o consumidor, quem é esse consumidor, quando a gente pensa em idade, em classe social, em região, onde ele consumiu a refeição dele, se foi numa padaria, se foi num fast food, e a gente chega até o detalhe de entender o nome desse estabelecimento. Então a gente consegue fazer um diagnóstico de toda essa situação. A gente também investiga sobre como ele fez essa refeição, se ele estava sozinho, se ele foi em grupo, se tinha a presença de uma criança, em que momento essa refeição foi feita, foi durante a semana, foi no horário do almoço, foi naquele snack no período da tarde. E assim a gente consegue ter um diagnóstico profundo das visitas no food service realizadas pelos brasileiros. Quando a gente fala, né, do food service, eu vou buscar um pouquinho e relembrar um pouquinho do histórico do food service no Brasil. A gente mede o mercado em duas grandes variáveis, que é o que a gente chama de tráfego, que é o recebimento, né, as visitas que o food service absorve, e o ticket médio, né, o quanto as pessoas estão gastando com essas visitas. E o que a gente viu em 2016 foi que o tráfego, né, ou seja, o número de visitas de pessoas que visitaram o food service, em 2016 ele teve uma retração bastante expressiva, né, momento de crise e tudo mais. Em 2017, começou-se, né, a recuperação dessas pessoas, né, trazendo novamente essas pessoas para o food service. Só que no fechamento de 2017, quando a gente fechou o ano, a gente não tinha recuperado tudo aquilo que nós perdemos em 2016. Mas já estava se iniciando a recuperação. Em 2018, se esperava que esse crescimento que tinha iniciado, né, essa recuperação iniciada em 2017 continuasse, mas no fechamento do ano não foi isso que observamos, né? O resultado não foi negativo, né? A gente conseguiu incrementar e trazer mais visitas para o food service, só que teve um incremento de em torno de 1%, que não era o que era esperado. Vale ressaltar, né, que esse resultado que a gente fala que foi andando de lado, ele foi impulsionado principalmente pelo primeiro semestre. E aí a gente pode citar N fatores, um deles muito forte foi a greve dos caminhoneiros,
Mas a partir do segundo semestre de 2018, a gente começa sim a recuperar com mais força, com mais rapidez, o número de visitas que a gente tinha perdido, né? Esse movimento iniciou no segundo semestre de 2018 e ele tem se repetido agora em 2019. Então, no terceiro quarto de 2018 nós tivemos crescimento, no quarto quarto nós tivemos crescimento, no primeiro quarto agora de 2019 também crescimento, e os resultados estão saindo agora quentes do segundo quarto também aponta esse crescimento. O perfil, né, do consumidor, seja em classe social, seja em gênero, seja na própria idade, ele impacta a dinâmica do mercado, né? Se a gente for pensar agora em questão de idade, o IBGE nos apontou que a projeção de crescimento da população acima de 60 anos se duplicará até 2060. Então, o que isso quer dizer? A gente terá mais pessoas mais velhas na população e, consequentemente, essas pessoas vão para o food service, né? Hoje, cerca de 13% da população é composta por pessoas de mais de 60 anos. E a projeção é que no futuro, né, até 2060, esse número chegue a 32%. Então, o food service terá que se adequar a uma demanda que seja relevante para esse target, né, para esse público. Quando a gente fala em gênero, uma das principais variáveis que influencia as visitas no food service se trata de ocupação. A gente vê que toda vez que a taxa de desemprego retrai, a gente tem um aumento de visitas no food service. E o movimento ao contrário também é verdadeiro. 80%, cerca de 80% das visitas no food service são realizadas por pessoas que têm alguma ocupação, seja ela formal ou informal. Nesse sentido, né, o incremento na mulher entrando mais no mercado de trabalho vai fazer com que ela esteja mais na rua e, consequentemente, busque mais o food service. E o mercado terá também que se adequar, né, à demanda dessa mulher. Sim, a gente consegue ver que ainda é um mercado pequeno, né, quando a gente compara com a alimentação de maneira geral. Mas quando a gente vê os resultados das refeições que os consumidores declaram que são refeições veganas, vegetarianas, orgânicas, que eles realizaram, o incremento desse tipo de refeição foi 6 vezes maior do que o incremento das refeições de maneira geral. Então, sim, a pesquisa indica que esse está crescendo de uma velocidade maior do que as refeições de maneira geral. Outro dado que reforça esse insight, né, essa observação, é os dados recentes do PNAD, agora de 2018, que revelou que a população de 2018, 14% dela se declarou vegana ou vegetariana, né? E esse número é 75% maior do que o mesmo dado de 2012. Conforme eu comentei, a ocupação afeta, né? O food service é muito dependente da força de trabalho. Então, quando a gente fala em força de trabalho, né, em que momento que o consumidor está fora,
é nos dias da semana e no horário do almoço e lanche da tarde. Para se ter uma ideia, 50% das refeições feitas, realizadas, preparadas fora do lar, 50% aconteceram no horário do almoço e aquele snackzinho da tarde. Quando a gente vê o crescimento agora no primeiro quarter de 2019, comparado ao primeiro quarter de 2018, os dias úteis e o almoço foram os momentos em que aconteceram os maiores incrementos nas visitas, né? Foram momentos e dias em que a população teve aumento da busca do food service pela população. Quando a gente fala no food service, a gente vê que ele tem um espaço e um potencial bastante grande, né? Quando a gente fala em espaço, a gente está falando propriamente na penetração do food service no Brasil. Hoje a penetração do food service no Brasil é em torno de 28%, esse é o dado do fechamento de 2018. O que isso quer dizer, né? Que quando a gente fez a pesquisa e perguntamos se a pessoa tinha feito, né, tinha realizado alguma alimentação preparada fora de casa, 28% delas mencionou que sim, que tinha feito essa refeição. Entre os 13 países em que essa pesquisa é conduzida, o Brasil é o país em que essa penetração é menor. O segundo país é a França, e para a gente ter uma dimensão, a França tem 42% de penetração no food service. Quando a gente compara com os demais países em que a pesquisa é conduzida, todos eles têm uma penetração maior, superior a 45%. Então, sim, né, o food service tem um potencial porque ele tem espaço para crescer quando a gente compara com os demais países. E outro potencial que a gente enxerga está relacionado ao cenário do Brasil propriamente dito, né? Então a gente tem uma estimativa de um crescimento de renda, uma estimativa de queda de desemprego e como já dito, né, muito relacionado com o food service e o próprio crescimento da população. Quando a gente fala, né, as dicas do empreendedor, para o empreendedor, então primeiro é que todos podem ganhar, podem crescer com essa expansão do food service. E por que a gente afirma isso? Porque hoje 72% do food service é formado pelas redes independentes, né? Não, pelos estabelecimentos independentes e não necessariamente pelas grandes redes. E o crescimento observado agora no último trimestre mostrou que com o crescimento do food service, todos os estabelecimentos de todos os perfis cresceram, foram alavancados junto com o food service. Então, desde as grandes redes até aquela lanchonete de um bairro. O que o empreendedor precisa estar atento são em relação às demandas e às tendências do mercado, né? O que o consumidor hoje está demandando, o que ele está procurando. E quando a gente fala, né, estar atento às demandas e responder às demandas do mercado, não necessariamente que ele tem que responder a todas as demandas do consumidor, mas ele tem que estar ciente de quais são essas demandas e qual que é o posicionamento dele frente a essas demandas. E estar atento às tendências, né, até para surfar na onda do que está acontecendo, como também estar preparado para receber esse tipo de tendência, né? Esse tipo de uma nova demanda. A gente pode pontuar aqui, por exemplo, o delivery, né? O delivery ainda é pequeno quando a gente compara com outras formas de consumo. Em torno de 8% das visitas no food service foram realizadas via o delivery, só que ele está em constante crescimento. E nesse cenário, né, o delivery
coloca desde as grandes redes até um estabelecimento de um menor porte no mesmo patamar, porque todos eles estão ali com a mesma visível, com a mesma disponibilidade para o consumidor. Outra demanda, outra tendência que a gente vê cada vez mais consistente é que o consumidor ele faz um mix das suas necessidades e buscam que o estabelecimento responda a essas necessidades. E hoje o mix mais forte, né, o que o consumidor mais busca é um equilíbrio em conveniência, né, o estabelecimento eles têm que me trazer uma conveniência, e quando a gente fala em conveniência, o consumidor retrata para a gente principalmente fatores relacionados à localização e a serviços rápidos. Ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio entre a qualidade da comida que ele está recebendo e com o preço que ele considera